Às vezes você pensa que está cansado somente fisicamente. Eu digo, além de fisicamente, você está cansado mentalmente. O que gera esta canseira? Às vezes, tarefas demais, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, o estresse também dos meios de comunicação, das redes sociais, a pressão faz com que você fique cansado. Às vezes, o acúmulo de conhecimento. Tem pessoas que acumulam muito conhecimento. E o conhecimento é ruim, Gregor? Não, não é ruim. Mas aquele conhecimento que você vai acumulando, acumulando, que você não coloca em prática, ele começa a pesar no seu dia a dia. E isso também vai drenando a sua energia. Por isso, aqui nós estamos para falar sobre prática. Você tem que aprender aquilo através dos livros, das redes sociais, mas tem que começar a executar. Você tem que começar a executar aquilo que você aprendeu. E eu, como durante muito tempo passei a minha vida lecionando, eu aprendi uma lição. Quando você é capaz de ensinar, você aprende muito mais. Quando você lê um livro e fica com aquele conhecimento e não passa esse conhecimento, não faz, digamos, questionamentos diante daquele conhecimento. Quando você passa esse conhecimento numa sala de aula, quando você passa através de uma pessoa, de uma palestra, você cresce muito mais. Por isso, pare de acumular conhecimento. Tem pessoas que têm mania de fazer não só um curso, mas várias pós-graduação. Mais uma vez, eu não sou contra isso. Eu sou a favor do conhecimento. Mas o conhecimento parado é como um rio. Ele está estagnado. Ele vai apodrecer. Por isso, comece a praticar. Use aquilo que você está aprendendo. Às vezes, a falta dessa capacidade de praticar faz com que o conhecimento seja esse fardo muito pesado. E aí vem a grande questão: por que você está cansado? Você está fadigado? Porque às vezes você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não tem condição de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. A sua capacidade não é suficiente. Tem pessoas que dizem, olha, você tem que ser o clínico geral, faz de tudo, mas não, você tem que focar em uma única coisa. E hoje eu quero pedir a você que olhe na sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida familiar? Está bem a vida familiar? Se você fosse colocar uma nota de 1 a 10 na sua vida familiar, qual a nota que você daria? Vida espiritual, como é que está a sua vida espiritual? De 1 a 10, coloque uma nota também. A vida social com os amigos, colegas, como é que está a sua vida social? A vida no trabalho, como é que está a vida no trabalho? Relacionamento com os empresários, com outros empresários. Coloque de 1 a 10. Então já está colocando as notas? Então você acha que a vida espiritual está, digamos, com a pior nota, nota 5. Diante de 1 a 10, você colocou 5 na vida espiritual. Aí chegou o momento. Se você detectou que este é o ponto fraco, o que você vai fazer? Você vai dar mais atenção a isso, ou melhor, dar uma atenção única. Você vai priorizar a vida espiritual. Isso é, foque na vida espiritual. Diante de todo esse rol de conteúdo, desse rol de qualidades que você tem, você viu que precisa melhorar na vida espiritual. Mas tem que começar a agir. Não adianta ler um livro, mais um livro, fazer meditação. Não, começa a agir. Vá à igreja. Procure esse final de semana, eu vou à igreja. Esse final de semana eu vou à célula da família. Esse final de semana eu vou falar com o pastor, ou vou falar com... Mas faça, foque naquela coisa. Foque naquela única coisa. Diante de todas as tarefas, é bom que você foque em uma única coisa. E quando você é capaz de quebrar essa inércia da teoria e ir para a prática, você vai se sentir muito mais feliz. Você vai se sentir muito mais realizado. Mas você tem que começar. Tem pessoas que esperam, um dia eu vou fazer. Olha, você foi lá ver a questão da vida, um dia eu vou fazer. Não, você tem que colocar, porque um dia não está no calendário. Você tem que ir lá e dizer, olha, final de semana eu vou à igreja. Final de semana eu vou me dedicar mais à vida espiritual. Mas você tem que colocar isso em prática. Para colocar em prática, tem que colocar planejamento. Mas planejamento só teórico, você está cheio. Agora comece a planejar mesmo no papel. Final de semana, próxima semana eu estarei lá, e coloca data, coloca até horário. Seja preciso. Quando você é capaz de se organizar, quando você é capaz de buscar se superar, superar aquelas deficiências que você tem, você vai muito mais longe. Mas para isso você tem que começar. E eu digo, quando você é capaz de usar, e aqui eu vou vender o peixe, o nosso método,
O nosso método foi aprovado. Ontem mesmo eu me encontrei com uma pessoa e ela disse: agora o método tem mudado a minha vida. Mas que método é esse, cara, que eu estou chegando aqui de paraquedas? É o método 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Parece simples, mas é simples mesmo, não é complicado não. Ele é tão simples que eu aprendi e apliquei a primeira vez com a minha filha de 7 anos. Eu já sei essa história, mas tem gente que não sabe. Eu ia sempre deixar a minha filha na escola. E a minha filha disse uma vez: papai, eu estou tirando notas ruins. E eu fiquei assim preocupado, e fico com o professor e tal. E começamos a dar reforço para ela. E toda semana tem prova. E lá chegou sexta-feira. Chegando sexta-feira, eu vou deixar lá na escola. E ela disse: papai, me deseje sorte. E eu disse: filha, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. E fui para casa. Depois ela chega em casa e diz: pai, tirei 10, tirei 9, então melhorou nas notas. E aí, o que foi? Qual foi o milagre? O que você fez? Pai, eu usei 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Olha, eu tinha até esquecido que tinha falado aquilo. E eu disse: puxa, se funciona com Gabriela de 7 anos, será que não funciona comigo? E eu comecei a verificar. Tinha várias coisas, mania de empresa, era som mais, era W mais, rádio mais som, mais e mais e mais. E às vezes acabava não fazendo nada, né? Uma empresa apagando o incêndio da outra, uma empresa pagando os prejuízos da outra. Eu resolvi fazer uma coisa de cada vez. E comecei a fechar as empresas que estavam quebrando, que eu não tinha dedicação, e focar em uma única empresa. E eu digo: esta empresa me fez vir aos Estados Unidos. Por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos. Será que não chegou o momento também de você verificar aquilo que não está funcionando em sua vida e começar a cortar, começar a priorizar uma única coisa? E eu também comecei a colocar também na vida dos meus mentorados, né? Comecei a colocar e eles começaram a praticar esse método. Quando eu ia no salão, eu lembro que eu fui no salão e falei com a dona Joana, como é que tá? E ela falava, fazia minha unha, falava que tinha os filhos, que tinha uma filha de 7 anos e tinha uma filha de 15 anos, não sabia conciliar. Mas você tem que saber que é uma coisa de cada vez. Não vai querer criar 2 filhos com essa idade do mesmo jeito. E ela começou a priorizar, aplicar o método. Quando eu estava com a filha de 14 anos, ela estava ali com aquela filha, dialogando. Quando eu estava com a filha de 7 anos, ela estava com a filha. E ela ouvia a filha de 14 anos, que às vezes se sentia sobrecarregada, que ela saía para o serviço e a filha menor ficava, então ela se sentia sobrecarregada. E quando a mãe chegava, só dava atenção mais para a de 7 anos, claro que era menor, e ela se sentia abandonada. Então, no diálogo, ela começou a compreender mais as filhas. E ela disse: Gregório, eu apliquei a técnica 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Isso funciona na família, isso funciona na empresa, isso funciona individual. Funciona, mas você tem que começar a praticar. Tem que começar a praticar. Como é que eu faço, Gregório? Você tem que de manhã dizer para você, repetir 3 vezes. 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Só isso, ela vai ficar grudada, é igual aquelas músicas, não tem aquelas músicas de Caneta Azul, tem aquelas músicas do Tiririca também, né, que gruda na cabeça da gente. Então é desse jeito também que é essa música, né? É como se fosse uma música que gruda. 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Quando você começa querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí vem aquela voz diz: olha, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Mas aí eu me pergunto para você, será que você está ouvindo essa voz mesmo que diz: olha, 1, 2, 3, uma coisa de cada vez, priorize uma só etapa, priorize uma só coisa? Ou você está ouvindo aquela voz que não, faça tudo, aí você tem que fazer vários pontos, não coloque os ovos em uma única cesta, coloque em várias cestas. Aqui nós estamos pedindo que você coloque os ovos em uma única cesta e vigie essa cesta e olhe para essa cesta, e esta cesta vai prosperar. Acredite em uma coisa só. Esse método 1, 2, 3, ele vem lhe chamar a usar a inteligência emocional e vivenciar a etapa primordial, que é aquela que você escolheu. Se você escolheu a espiritual, comece a trabalhar na espiritual. Se você escolheu a familiar, comece a trabalhar a familiar. Mas foque em uma única coisa. Quando você foca em uma única coisa, você é capaz de realizar. Agora, se você foca em diversas coisas, cientificamente é provado. Você desfoca, desfoca, você perde produtividade. Quer ter mais produtividade? Então comece agora mesmo, fazendo uma coisa de cada vez. É o 1, 2, 3, uma coisa de cada vez. Eu apliquei com a Gabriela, minha filhinha, e ela fez. E você também pode tranquilamente
fazer a sua parte. Mas você tem que começar agora. Mas, Gregório, para mim está sendo muito difícil. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para receber materiais como esse, para que esse material lhe ajude a prosperar, lhe ajude a ir mais longe, para que você fique cada vez mais pertinho do seu sonho, pertinho do seu sucesso. Mas você tem que começar agora. A hora é agora. Comece, não fique esperando. Comece agora. Eu sei, o primeiro passo às vezes é mais difícil, mas dê esse primeiro passo. Dê esse pulo, acredite em você. Aí eu pergunto, qual a voz que você está escutando? É aquela voz que diz, Gregório, você merece. Gregório, você é capaz. Ou aquela voz que diz assim, não, aí é muita areia para o teu caminhão. Você é um pau torto, vai morrer torto. Não, você não pode, você não consegue. Você é burro. Olha, eu digo, isso colocaram na cabeça de você. Às vezes até os pais chegaram a falar que você é burro. Mas sabia, a grande descoberta do século passado é que nós somos capazes de recodificarmos a nossa vida. Não somos tijolo, inquebrável pedra, não. Nós somos capazes de mudar. Comece agora esse processo de mudança. Não interessa o que houve com você, o que aconteceu com você. Comece agora o processo de mudança. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é você escutar essa voz maravilhosa, que eu digo que é a TICT, as tensões internas construtivas. Escute a voz da TICT, da tensão interna construtiva. E ela diz, olha, você é capaz. Quando você começa a escutar essa voz, você vai sufocando essa outra voz que diz que você não é capaz. Quando você diz, eu sou um realizador, você acaba excluindo aquela que diz, não é realizador. Eu sou uma pessoa próspera, você acaba abafando aquilo que não é improdutivo, aquilo que não te leva aos teus sonhos. Então comece a ouvir essa voz maravilhosa dentro do seu cérebro. Essa voz aí, quando você me pergunta que voz, essa voz está dentro da sua cabeça, que está questionando, que está perguntando. Então escute a voz interior que lhe leva para frente, que lhe empurra para cima. E eu digo, você vai começar a ser muito mais feliz, você vai começar a ser muito mais realizador, mas você tem que começar. Não espere para amanhã, comece agora. Agora é a hora, o momento presente é esse presente de Deus, de começarmos. Então, vamos começar? E se você quiser mais material, a gente tem aqui um material feito para você. Esse material é todo seu, mas você tem que se inscrever no nosso canal, que eu faço aqui com muito esforço para você. E tem vários vídeos para que você aprenda a usar a sua inteligência emocional.